Bom, e como está o cenário dos dois principais grãos produzidos pelo nosso país? Quais as perspectivas para a soja e o milho? Sobre isso, eu converso agora com Marcela Marini, analista de grãos e oleaginosas do Rabobank Brasil. Oi, Marcela, boa noite. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Agro em Foco. Olá, Renata, boa noite. Obrigada pelo convite. Bom, já começo perguntando, né, que hoje cedo nós tivemos ali o 12º levantamento da Conab, que trouxe a projeção de grãos de 271,2 milhões de toneladas, safra 21-22. E é importante a gente lembrar que há 2 semanas a Conab também divulgou aí a previsão já da primeira estimativa safra 22-23, com um potencial de 308 milhões de toneladas e aumento aí de áreas, né? Tanto para a soja quanto para o milho também. Devido a essa boa perspectiva e um tom otimista, de que forma isso pode impactar nos preços de agora em diante, nessa formação de preços, Marcela? Isso mesmo, Renata. Nós aqui do Rabobank estamos projetando um aumento de área de soja para a safra 22-23 de 4%. E isso daria aí uma área total plantada aqui no Brasil de 43 milhões e 200 mil hectares, que seria já um recorde, já área plantada. Se a gente assumir aí uma tendência à produtividade, resultaria em uma safra de 148 milhões de toneladas, que também é um recorde, e seria aí um aumento de praticamente 22 milhões de toneladas em relação ao que a gente escolheu agora em 2022. A gente sabe que o produtor aí veio de 2 anos muito bons, né? Onde ele capturou margens recordes, está muito capitalizado, e isso a gente vê aí nos investimentos, né? Tanto nas aquisições de máquinas agrícolas, como também no incentivo aí na vontade de aumentar a área para a área de 2020, para a safra de 2023. Quando a gente fala aí de uma safra recorde, a gente já acaba trazendo aí um tom um pouco mais baixista para os preços, né? Então, a gente pensar que o principal produtor e exportador de soja do mundo está aí aumentando, tem uma expectativa de aumento de safra de 22 milhões de toneladas, isso já traz aí um tom um pouquinho mais baixista para os preços na próxima safra, se esse volume de safra recorde se concretizar, né? Bom, foi o que você pontuou também, né? E o que observamos, por exemplo, na Expo Inter, uma das principais feiras agropecuárias da América Latina, a importante comercialização que houve, né? Inclusive a organização no início havia informado aí de cerca de 4 bilhões aí fechados em negócios, e ali superou, quase que dobrou, mais de 7 bilhões de reais em negócios, e isso principalmente movimentado pelo setor de máquinas e equipamentos agrícolas, ou seja, o otimismo está bastante presente no campo, principalmente para essa safra que está por vir, mesmo com diversas adversidades, né? Porque nós temos fenômeno Laninha já pelo 3º ano seguido, a gente tem ainda, infelizmente, a situação de instabilidade em relação à guerra no leste europeu, ali na Ucrânia, que ainda não dá muitos sinais ali de término, e nós temos também, por consequência disso, também a gente tem outras questões que, assim como o fenômeno Laninha aqui, seca em várias regiões produtoras, China também, né? Por isso, a demanda chinesa também continua bastante aquecida aqui pela soja, tanto soja, né? Agora com a abertura de mercado também para o milho. O que vocês estão vendo nesse sentido de cenário internacional, puxando também esse clima de otimismo aqui no Brasil? Apesar da gente ter todo esse clima de otimismo aqui no Brasil em relação à safra, principalmente, Renata, a situação na China é um pouquinho diferente, né? Então, eles estão hoje com uma política de tolerância zero em relação à Covid-19. Isso pode trazer aí um impacto negativo, né? Quando a gente pensa no crescimento econômico chinês e, consequentemente, no consumo interno deles, seja para proteína animal ou até para algum outro tipo de alimento. E um outro ponto que eu acho que a gente tem que sempre pensar, a gente como maior produtor de soja, é como estão as margens de esmagamento na China. A gente observou que quando quando a soja chegou a atingir os 17 dólares o bushel em Chicago, que nesse nível de preço houve um racionamento da demanda. Então, houve uma piora das margens de esmagamento, um racionamento da demanda e, consequentemente, uma redução
da importação de soja para a safra 21-22. Então, para a gente voltar a atrair essa demanda de soja já para a safra 22-23, a gente precisaria ver aí essas margens de esmagamento melhorarem, né? A gente ainda não está vendo um cenário tão positivo em relação à demanda. Então, é algo que a gente tem que permanecer no radar também, frente a essa situação internacional. E, claro, a gente não pode deixar de pontuar aqui na nossa entrevista, que acabamos de ver também, relatamos aqui a questão de um uso muito mais racional dos fertilizantes, dos insumos, devido a essa grande alta, que já tinha uma margem bastante apertada mesmo antes da guerra, e com a guerra a escassez aí foi lá em cima, né? Ou seja, o quanto isso também impacta ali nos custos, né, do produtor hoje. A gente viu ali 85% em algumas regiões para o milho, 60% para a soja, ou seja, tem relatos de produtores que já realmente estão aí custeando o dobro, ou seja, é um fator aí que a gente também deve levar bastante em consideração, mesmo que os preços estejam vantajosos, esses custos aumentaram substancialmente, não? Perfeito, Renata. A gente viu um aumento substancial, expressivo, né, dos custos para a próxima safra, 22-23. As margens ainda se encontram em patamares positivos, tá? Então, a gente viu, sim, uma redução do que a gente observou nas 2 últimas safras, né? Então, os preços tanto de soja quanto de milho subiram muito em 2020 e 21 e até 22. E a consequência disso é que a gente viu margens recordes durante esse período. Para a próxima safra, a gente está vendo ainda um cenário positivo para as margens, custos muito altos. E isso leva o produtor a gente precisa, é um ano que a gente precisa tomar muita atenção em relação à composição de venda desses preços dos grãos. Então, como a gente já está partindo de um custo muito mais elevado do que a gente começou nas últimas safras, a gente tem que tomar muito cuidado aí com o ritmo de comercialização para a safra 22-23, ainda mais com todos esses riscos que você mesmo pontuou, né? Seja em relação ao Laninha, seja em relação à safra norte-americana, ao clima na China, ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Todos esses pontos aí vão ser cruciais para a formação dos preços tanto de soja quanto de milho para a próxima safra. Então, algo para ficar em observação em que momento também fazer essa comercialização mais adequada, porque, de repente, há muita aposta numa questão mais altista aí de formação de preços, mas ver realmente um momento mais adequado ali para fazer essa oferta, digamos assim, né? Exatamente. E lembrando que, como a gente está falando de uma commodity agrícola, a gente está falando de um mercado muito volátil, né? Então, em um mês, às vezes, a gente perde $2 o bushel em Chicago, ou então o câmbio valoriza. Então, para a gente sempre prestar atenção e sempre pensar em formação de preço, né? Nunca arriscar toda a nossa safra em uma janela só. E escalonando essas vendas. Perfeito, Marcela. Muitíssimo obrigada, viu, por sua presença aqui pelo Rabobank nessa edição aqui do nosso Agro em Foco. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Renata.